Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, eu sou cientista político. Estamos no dia 9 de julho de 2016. Pois bem, a questão é uma questão de bola de cristal. Tá? Então o que acontece? O pessoal pede para mim sempre a questão da data das questões de quando vai acontecer guerra no Brasil. Se vai acontecer guerra no Brasil, e eu pago até mico, como se eu realmente fosse alguém, um teórico da conspiração, alguma coisa nesse sentido. Então assim, ó, para essa turma, tá? Há mais de ano e meio, eu devo estar fazendo vídeos. Eu tinha o canal desde 2009, eu comecei a questão de um ano e meio fazendo vídeos. E comecei a fazer isso, a orientação de amigos que diziam: olha cara, tu tem que fazer isso porque as pessoas precisam saber desse tipo de coisa. E quando à medida que eu fui fazendo, eu fui vendo a importância do trabalho que eu tinha em mãos para fazer, porque havia, primeiro, uma necessidade de mercado, onde realmente as pessoas precisam de orientação porque estão sendo mal orientadas por youtubers que não têm a menor capacidade, a menor condição para fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Não é má intenção deles, eles até têm boa fé, têm boa intenção. O problema não é esse, é que de boa intenção o inferno está cheio, gente. Tem muita gente querendo fazer a sua parte, tudo, eu acho muito legal, mas acaba tendo uma noção, porque a ciência política é uma ciência mista encruzilhada, como diria o autor Paulo Bonavides no livro Ciência Política. Até eu tenho um livro aqui comigo. Tá, então, como diria o autor Paulo Bonavides, Ciência Política, esse é o livro. Tá? Primeira edição, editora Forense, então uma indicação para vocês. Nesse livro, Paulo Bonavides ele fala o quê? A interpretação do texto dele, do material dele, diz que que a ciência política é uma ciência mista e uma ciência encruzilhada. Tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que em alguns momentos onde a ciência política trata de filosofia, trata de direito, trata de antropologia, sociologia, economia, todas as IAs e um pouco mais, a parte que trata de política, elas se misturam, se mesclam, se fundem e ao mesmo tempo elas entram numa encruzilhada de informação. Essa fusão, essa situação cria a ciência política horizontalizada, aquela que a gente aprende no bacharelado. Foram 6 anos de aprendizado, no meu caso, era a primeira turma nacional. O curso é de 4 anos, no curso de bacharelado, mas a primeira turma foi reconhecida pelo MEC, eles vieram de Brasília para nos reconhecer, nos avaliar e tudo, e eu fui individualmente avaliado. E a minha média pessoal ao fim do curso foi de 8,2. Tá. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem uma orientação onde nós não afunilamos o conhecimento, que é o que acontece quando nós temos assim um bacharelado de história, por exemplo, mestrado em filosofia, doutorado em ciência política. Tu tem um afunilamento do conhecimento. Tu tem direito, mestrado em ciência política, tu é um cientista político. Tá? Um afunilamento. Tu tem economia, mestrado em economia, doutorado em ciência política, ou melhor, doutorado em economia, especialização em ciência política. Tu é cientista político. Não importa o nível da coisa, tu vai ter sempre um afunilamento do conhecimento e é uma noção específica daquela área que tu está fazendo. E aí as pessoas podem ter um conhecimento de ciência política, sim, podem ser cientistas políticos, sim, tem o título de cientista político. Existiam já vários cientistas políticos no Brasil antes da minha turma se formar. Só que antes dessa turma se formar, o que acontecia é que nós tínhamos um afunilamento do conhecimento. E agora, a partir de 2000, nós temos um primeiro grupo que é horizontalizada
a informação sobre a ciência política. E dessas pessoas todas que se formaram até agora, o único youtuber, o único que está tentando fazer um combate à corrupção e que está nas redes sociais tentando fazer esse tipo de trabalho, de ruim ou de bom, sou eu. Então, lamento informar, mas o que tem para o momento sou eu. Tá? Então até aí é essa a questão. Aí, quando a gente trata de questão da ciência política, a gente trata de um monte de informação que as pessoas discordam e pedem datas, pedem definições, coisas assim. O que eu posso dizer para vocês não é data, não é informação, mas desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar, eu falo que existe um risco nacional. Um risco nacional. E naquele momento que eu comecei a falar isso, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi exatamente da questão do risco de acabar o acesso à informação, porque ela era... E havia já naquele primeiro vídeo questões de uma pré-guerra, uma possibilidade de guerra, um cenário de guerra que estava sendo criado, e que por isso, desde o primeiro momento eu disse, olha, é uma questão de soberania nacional, é uma questão que a gente precisa chamar as forças militares, desde aquele primeiro material. E aí eu vinha colocando essas observações, essas necessidades, aquele risco, já tem mais de 19 mil visualizações aquele vídeo, aquele material. Mas era um vídeo que foi feito há coisa de um ano e meio atrás. Tá? E aí o pessoal desqualifica esse tipo de informação. Vários vídeos que eu fiz também dão conta de situações de pré-guerra. E tudo isso é verdade, nada disso mudou. Em nenhum desses materiais havia ameaça real até então, né, do negócio. Um que o outro houve uma situação de maior risco, onde realmente foi colocado um cenário mais próximo do cenário de guerra realmente. Um ou outro. Pois bem, quando a gente vê tudo isso, tá? A gente pega, naquele momento a gente fica com o pé atrás, fica com medo, fica realmente sabendo se aquilo vai acontecer naquele momento ou não. Bom que não aconteceu naquele momento, mas o cenário não melhorou. Nós não tínhamos, há um ano e meio atrás, ameaça, tá, da Venezuela, da Bolívia e do Equador. Hoje nós temos 3 países ameaçando. E nós estamos uma Olimpíada para acontecer no Brasil, onde, se nós aqui no Brasil não temos terrorismo, em Olimpíadas existe sim, sempre houve ataques terroristas. Então nós temos hoje, e mais a queda da Dilma, que está sendo anunciada pelo crime organizado nas vilas, nas favelas e pelos movimentos que são apoiadores do governo anterior, que estão pré-anunciando uma revolução armada de guerra civil. E Lula está indo para as mídias, para as redes sociais e para fora do Brasil, para dentro do Brasil, conclamando o Mercosul, Unasul e quem mais o valha para fazer exatamente um ataque contra o Brasil, por chamar isso que nós estamos fazendo agora, essa limpeza que nós estamos fazendo contra a corrupção, de golpe de Estado. Apesar do STF estar endossando, dizendo que tudo, o STF indicado por eles, que tudo que nós estamos fazendo é correto. Isso, para vocês terem uma noção do risco que nós estamos correndo. Não melhorou, não. Piorou. Piorou e vai piorar mais ainda. Quer dizer, saber a data exata, a bola de cristal, eu não tenho. Mas não mudou. Eu não estou falando mentira, eu não estou falando inverdade, e o risco é sim real. Quando acontecer, a gente não deve temer o apoio aos militares. Vocês devem ter entendido o que eu estou falando agora. O nosso governo não deve temer apoiar os militares. Entenderam? Pois é. Porque se nós fizermos isso, se nós tivermos uma ligação do governo atual com as forças militares, provisoriamente por 2, 3 meses, a gente conserta essa bagunça e evita guerra civil e invasão estrangeira. É isso que nós precisamos fazer nesse momento. E o povo tem que apoiar.
porque nós estamos correndo risco dentro das Olimpíadas, o país está correndo o risco de acontecer guerra civil e invasão estrangeira, e cabe ordem para se ter progresso. Tá? Então tudo isso eu estou falando para que vocês percebam que talvez seja necessário. Não é uma questão que vai acontecer, mas que talvez seja necessário. É um cenário sendo criado e que a gente precisa estar consciente que ele possa acontecer. Tá? Então fiquem atentos. A bola de cristal do Antônio tá no concerto. Tá? Data precisa, horário preciso eu não tenho. Mas o cenário não melhorou, o cenário desse 1 ano e meio para cá só se confirmou, só cada vez mais solidificou. Eu não errei uma vírgula nesse sentido, porque o que está acontecendo é ampliando o cenário nesse aspecto. Aquilo que eu tinha visto inicialmente, a questão de 1 ano e meio atrás, está cada vez mais configurado. E só não estourou ainda porque ainda não foi o momento, ainda não foi a situação. E o que vai acontecer para acontecer isso? Provavelmente ou a queda da Dilma, ou a queda e prisão do Lula, né? Ou talvez ambas as situações que possam promover a revolta desses grupos apoiadores a eles, promovendo a reação disso, que pode fazer então a transformação do nosso país, colocar um pouco de ordem no nosso país. Vai acontecer? Não sei, não tenho noção. Eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal, eu sou um cientista. Eu busco fatos. Os fatos, eles acontecem dentro de cenários. Cenários que podem ser visualizados, vislumbrados. Hoje o que nós temos? Nós temos de real, 3 países ameaçando o nosso território. Vão fazer outros 500. Eles estão declarando a possibilidade de invasão estrangeira por questões ideológicas. Isto é pouco? Não. E pior, um desses países vai ser a próxima presidência do Mercosul, que é a Venezuela, que é o Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro. Isso não é pouco, gente. Vocês imaginem, nós temos hoje um país, tá, que está em vias de entrar em guerra contra 3 nações que estão cercando ele, dentro das nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, uma revolta interna de 10% da população, que é o pessoal que apoiava o PT e os seguidores deles, né, os partidos aliados, a base que hoje é a oposição, que é 10% só. E este pessoal todo, tá, está incitando violência interna e externa no nosso país. Isso não é pouca coisa. E isso não é um cenário de brincadeira, de deboche, de ironia. Isso é sério. Pode acontecer. Vai acontecer? Eu não sei se vai. Mas tem a possibilidade de acontecer. Seria muita... eu seria muito leviano de não comentar isso, de não comentar essa possibilidade, uma vez que a mídia paga não está fazendo esse tipo de coisa. Eu não estou ganhando nada, não estou... sabe, eu não tenho um investidor até o presente momento que possa me inibir de falar o que eu preciso falar. Então, se eu não tenho nada a temer, a não ser o meu próprio medo, o que eu tenho a perder em fazer isso? Minha própria vida? Olha, eu já estou sendo ameaçado desde que eu comecei a falar esse tipo de coisa. Eles me tornam mártir. Se eu morrer, eles vão provar que eu estou certo. Não tenho mais nada a perder, eu já perdi tudo. Me tiraram tudo. Então, o que teoria da conspiração? Não teria. Teoria da conspiração seria se eu não tivesse reportagens, fatos, informações, coisas que estão dizendo nas grandes mídias, que eventualmente acaba passando, mas passa como uma notícia rápida, uma informação, uma nota. E às vezes é 1 ou 2. A notícia é verdadeira, mas ela não se propaga. Por quê? Porque normalmente ela é censurada imediatamente. Então cabe a nós discutirmos essa situação, porque o risco é real.
E porque existem filtros a respeito disso. As pessoas estão com medo. Mas o fato é que o Rio de Janeiro está sendo agora entrando em estado de possibilidade de estado de exceção. O fato é que o governo Temer está tendo uma aproximação maior com os militares. E o fato é que talvez seja realmente necessária essa aproximação. Porque se houver risco real contra a nossa nação, ela tem que ser protegida. Nação é o povo. Estado é a estrutura. E os governos, eles entram para administrar as estruturas e a nação. E se nós não tivermos um governo que tenha capacidade de impedir todo esse processo, o que nós temos de volta é a possibilidade do retorno de Dilma Rousseff. Ela traz Lula a ministro e nós vamos ter a vingança do PT contra o povo brasileiro por ter tentado tirá-los do poder. Aí vocês vão conhecer ditadura. Aí vocês vão conhecer através do medo, da ameaça, da situação. Ou a gente pressiona o Congresso Nacional a votar para tirar de uma vez por todas Dilma Rousseff, ou a gente corre o risco de não ter mais liberdade, nem sequer de imprensa, que dirá de pensamento. Então o risco é real. Tá? Eu vou fazer a minha parte. E você? Vai fazer a sua? Divulga esse vídeo. Tá? Se você gostou, divulga para os amigos. Se você não gostou, divulga para os inimigos. Tá? E porque os seus inimigos, se você não gostou, serão os meus aliados, com certeza. Tá? Então, e se você está querendo apoiar de alguma forma esse canal, por favor, solicite que as pessoas curtam, assinem ele, é de graça. Né? Assinar o canal é de graça, divulgue, né? Porque quanto mais a gente se unir, mais importante vai ser o nosso trabalho, mais relevante vai ser o nosso trabalho. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam de que tudo isso que está acontecendo é sim real, é um risco real. Muito obrigado pela atenção dispensada.